Miau, galerinha das minhas redes sociais. Pra quem não me conhece, o meu nome é Reilo Martins e eu vou substituir o meu pai hoje. E eu vou falar com vocês sobre a importância do sexo na relação. Gente, tomaram meu lugar aqui, né? Vocês viram isso aí. Pra quem não me conhece, né? Eu sou o Felipe Martins, sou pai dessa criaturinha aqui, que hoje resolveu ficar no quarto para poder... Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Para poder assistir a live que a gente está fazendo. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui para estar acompanhando o que é que vocês estão vendo de mim, né? Mas assim que eu conseguir aqui, eu dou um jeito de entrar. Galerinha, o tema de hoje que a gente vai falar é a importância do sexo, né, na relação. Lembrando que a gente assume por relação um contrato que envolve duas ou mais pessoas. Isso pode ser amizade, familiar, relacionamento afetivo, e pode ser A2, A3, A4, poliamor. A configuração não nos interessa o conceito do negócio, porque a gente consegue aplicar isso em todo e qualquer tipo de relacionamento. Mas Felipe, não tem sexo na relação de amizade e nem na relação da família. Da amizade tem, que a gente conversou sobre isso semana passada, hoje eu vou postar o link do vídeo, né, da semana passada e de hoje. Na família, não. Né, exceto uns primos aí que gostam de vez em quando de dar uns beijos, que acontece também. Enfim, pra quem não sabe, né, o sexo é definido como um ato carnal, pecador. Mentira, gente, tem nada de errado nisso, tá? Desde que seja feito com pessoas que sejam acima dos 18 anos, com consentimento sempre, ok? Né, nós estamos aí num momento onde essa pauta está sendo bastante discutida. Então vamos sempre prezar por essas coisas, para a gente não fazer nada que seja imoral. E aí não é nem nessa questão de o outro julgar, é realmente no que é certo e no que pode e o que não pode ser feito. Enfim, as relações, principalmente as relações afetivas, elas, né, a gente chama de relação afetiva, e dentro desse espectro do afeto, a gente tem a energia sexual. E ela é de extrema importância na relação, porém, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela não é tudo. Então a gente vai dividir esse assunto aí em alguns tópicos. Tem pessoas que mantêm a relação por causa do sexo e apenas por causa do sexo. Ah, mas nossa, ele me deixa com as pernas mole, ela me deixa com as pernas mole. Apareceu aqui o negocinho pra eu me ver aqui, ó. Né? E eu te questiono, isso é o suficiente para manter uma relação onde nada mais funciona? Somente o sexo? E aí que a gente peca, porque a gente bate na tecla e fala, sexo não é tudo, mas ele é uma parte. Então não adianta ter só o sexo, porque o resto inteiro não está legal, e também não adianta o resto inteiro estar legal e não ter o sexo, não é mesmo? Porque aí o que acontece? Vira amizadinha, né? Aquela relaçãozinha gostosa, que não deixa de ser ruim quando a relação não tem sexo, gente. Mas, todavia, entretanto, no entanto, ela muda de configuração. Ai, Felipe, mas você tá colocando numa caixinha a minha relação. Eu tenho uma relação afetiva onde eu não transo com meu parceiro. Gente, de novo, em todo vídeo eu vou falar isso. O que eu falo é a partir das minhas perspectivas. Se pra você tem uma relação afetiva onde você e o seu parceiro não transam e tá tudo bem, ok, perfeito, perfeito. Então, a gente também tem essa configuração de relação, porque o ser humano, o espectro, né, do ser humano, ele é incalculável. Eu não consigo virar para você e falar assim, tem só esse tipo de ser humano. Daquele tipo já surgem outros 10 mil. Então, vamos falar um pouco dessas relações baseadas no sexo. A gente falou semana passada sobre as amizades coloridas, né? Onde a gente
apimenta as relações de amizade através do sexo. Gente, no vídeo não quer abrir. Abre trem pra eu ver. Onde a gente... Ah, agora abriu. Onde a gente apimenta as relações de amizade através do sexo. E isso contribui para que a relação funcione. E tudo bem, ok, sem problema nenhum. Misericórdia. Vamos subir um pouquinho. Aí, né? E tudo bem, tudo tranquilo em relação a isso. Só que se você namora alguém e a sua relação é só baseada no sexo, vamos pensar junto em algumas coisas. Nos outros aspectos dessa relação, você é feliz, você não é feliz, porque sexo bom você pode encontrar em qualquer outro lugar. Conexão de alma, né, que é uma coisa que a gente busca, essa identificação, essa entrega, essa paixão, é difícil. Mas se você estiver preso numa relação só por causa do sexo e você não tem todo esse resto que eu falei, você não vai achar esse resto. Você entende isso? Porque a porta está fechada. Você tem já tem essa relação que não é boa, ela só é sexualmente satisfatória. E aí você não se permite achar aquilo que você quer, aquilo que você precisa, porque você já está nessa relação. Então, o sexo, nesse momento, a importância dele é uma prisão. Então, você é presa pelo sexo. Você é escrava, ou escravo, ou preso, né? Desse sexo. E, gente, sexo gostoso é bom. Nossa, é ótimo. Mas eu vou falar pra vocês vão achar isso aí assim, ó. Não tô falando que é tropeçar em cada esquina, porque também o negócio não tá tão fácil assim, né? Ainda mais na quarentena agora, né? A gente tem que esperar um pouco aí. Mas é o tipo de conexão que a carne permite, e aí eu tô falando da carne, da alma, do coração, eu não tô trazendo nenhum aspecto religioso. Deus que me livre. Percebeu a ironia? Deus que me livre, religioso. Tá vendo? Meus parafusos tudo solto hoje. É o calor que tá fazendo em Franca. Enfim, o sexo ele te acorrenta a essa relação que não te acrescenta em nada. Que não te oferece todas as outras coisas que você precisa. Todas as outras coisas que você quer. E quando eu falo as coisas que você precisa, não é o que a sociedade te impõe. Não é um casamento, não é filhos, não é casa, não é nada, é um relacionamento monogâmico. Não é isso. Quando eu falo o que você precisa, é o que realmente você precisa. A gente pega tudo isso que a sociedade exige da gente, e é muita coisa, né? E vai filtrando isso e fala, não, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, disso aqui eu gosto. Disso que a sociedade colocou aqui que preciso ter, eu gosto. Eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo pessoal meu, eu quero ter filhos, 3. E aí é uma coisa que o quê? A sociedade, todo mundo cobra da gente, casar, ter filho e o diabo a 4. Né? Vamos falar de todo mundo agora. E o diabo a 4. Eu quero ter os 3 filhos e não quero casar. Por enquanto, não. Então, assim, é o que você realmente precisa, não o que a sociedade te impõe. E aquilo que você quer, que acaba sendo a mesma coisa no fim das coisas. Então, se no seu caso você quer ter uma relação meia boca e vai ficar nela só por causa do sexo, é isso que você quer? Tem certeza absoluta? Depois não vai reclamar. Então tudo bem. Ok, mantenho isso aí. Então a gente vai falar agora do outro oposto. É onde a relação é excelente, mas não tem o sexo, né? Então assim, essas relações são as relações mais difíceis de se romper. Por que elas são difíceis? Porque tem aquela conexão. Tem aquela identificação, tem aquela entrega, aquela cumplicidade, que são coisas que confortam a gente e são coisas extremamente raras de encontrar hoje em dia. Então, a gente tem receio de abrir mão dessa relação, né, que falta o sexo, porque a gente acha que não vai achar aquilo em lugar nenhum. E realmente é muito mais difícil você achar tudo isso do que você achar um sexo bom. Tá, tô vendo o pessoal que tá entrando aí. Do que você achar um sexo bom. Então a gente tem mais dificuldade de abrir mão dessa relação.
Porque, gente, tem uma frase, um conto, ou qualquer outra coisa assim, que vive falando que nós não somos formigas, nós não vivemos de migalha. Entendeu? Então, você manter uma relação onde tá faltando alguma coisa é porque você tem medo de se jogar pro novo, de tentar, né, de se descobrir em outra coisa, em outro lugar, em outra pessoa. E a gente entende, a gente gosta de ficar com o que a gente conhece. Ninguém gosta de andar no escuro por aí, né? Eu gosto. Mas, oi? Você quer brincar? Mas, pensa bem comigo. Da mesma forma como o sexo prendia na outra vez, o sexo agora, ele é uma saída. Ah, mas como que se eu não transo, o sexo vai ser a saída? Você vai ver o que está faltando e você vai colocar na pauta. Eu quero isso que está faltando, né? Mas e aí a gente tem que terminar a relação com uma coisa na cabeça. Eu não vou procurar uma relação onde vou ter só sexo, senão você vai cair no primeiro exemplo. A gente tem que procurar uma que tem tudo. Felipe, mas não tem como. Vocês vão ver que tem um humilhante aqui, invadindo esse momento meu aqui, né? Né, gato? Mas, Felipe, não tem como a gente conversar com o parceiro e resolver esse tipo de coisa? Gente, claro que tem. O que eu tenho falado pra vocês desde o início? Diálogo é a base de tudo. Se você que tem um relacionamento bosta, vamos usar essa palavra agora, né? Mas tem um sexo maravilhoso, quiser conversar com o parceiro pra ver se ele melhora, vai ser show de bola. Se você que tem um relacionamento maravilhoso e não transa, ou transa pouquíssimo, ou então o sexo é ruim, o que pode acontecer do sexo ser ruim também não é só a ausência. Pode ter presença, mas o negócio não ser dos melhores. Tudo conversado pode ser resolvido se as partes estiverem de acordo com isso, né? Eu sempre vou priorizar a conversa antes de abrir mão. Sempre o diálogo. Sempre, sempre, sempre. 99,9% das vezes eu vou falar a conversa primeiro. Vai ter aqueles casos que eu vou virar e falar assim, gente, termina. Nem tenta, porque não vai resolver o negócio. Mas às vezes pode resolver. E aí, dentro dessas duas configurações que eu falei da relação, a gente tem uma gama de coisas que precisa ser olhada. Por exemplo, a mulher, ela não é criada, ela não é educada para viver a sexualidade dela. Então, toda vez que uma mulher ela entra numa relação, isso aí não é regra, né? Estou falando geralmente, quando a mulher entra numa relação com um homem, por exemplo, o homem já viveu assim horrores, porque o homem desde cedo ele é incentivado a se masturbar, ele é incentivado a ficar com qualquer pessoa que aparece, né? Não pode perdoar nenhuma, porque se perdoar o homem hétero, se ele parecer uma menina querendo ficar com ele não quiser, ele é viado, ele é gay, né? Então tem essa estigma aí, onde a pessoa não pode nem respeitar a própria sexualidade dela, e isso é muito triste. Vamos falar da mulher. A mulher ela não é treinada, ela não é educada, ela não é permitida a viver a sua sexualidade. Então, a sexualidade para as mulheres, e hoje em dia isso está mudando, aleluia, né? É um tabu muito grande. Então, você, homem heterossexual, que vai estar com uma mulher heterossexual, tenha esse carinho, né? E esse respeito acima de tudo. Porque você pode estar pegando com uma pessoa que não só não tem experiência sexualmente falando, como tem medo de ter, como acha errado ter esse tipo de desejo, esse tipo de experiência com ela mesma, com você, né? Então, assim, infelizmente, esse tipo de educação, doentio até, né, priva a pessoa de ter esse desenvolvimento sexual. Então ela vai começar uma relação, no caso das mulheres de novo, né, e depois eu vou falar como que isso também funciona nos homens. Ela vai ter uma relação frustrada, porque ela vai se sentir culpada até de desejar o próprio parceiro. Olha que pesado isso. Uma pessoa que se sente culpada em se tocar. Então ela não sabe como que ela sente prazer. Ela não sabe dos limites dela, porque ela nunca chegou lá nesses limites. Entendeu? Então é uma coisa que a gente, quando a gente vai se relacionar com qualquer outra pessoa, principalmente nos dias de hoje, isso eu vou falar para homens, mulheres,
hétero, cis, trans, whatever, todo mundo, a gente já chega numa relação presumindo que a pessoa não é mais virgem, presumindo que a pessoa já sabe de tudo, porque a internet está aí, tem informação para tudo, que a pessoa é desinibida, entendeu? E a gente se irrita com o processo da outra pessoa. Vocês sabiam que tem pessoas que são consideradas sapiosexuais? O que é isso? São pessoas que, primeiro... peraí. Pensando. Tá, vamos falar dos sapiosexuais. Que são pessoas que se apaixonam pela inteligência do outro, né? Então, independentemente do corpo e tudo mais, se a pessoa tiver essa atração intelectual, ela se apaixona por ela. Mas o que eu queria falar é que tem dois tipos de pessoas diferentes. São as pessoas que se relacionam com o sexo e a outra pessoa que só se relaciona depois que ela tá muito à vontade, muito à vontade mesmo com a outra pessoa, né? E aí a gente já presume que todo mundo é igual a gente. Se eu gosto de ter sexo logo de cara, eu já presumo que todo mundo é assim. Se eu não gosto de ter sexo logo de cara, quero ter daqui a 3 meses quando eu conhecer melhor a pessoa, eu presumo que a pessoa também é desse jeito. Então, a gente tem que sentar e conversar. Olha, como que isso funciona pra você? Né? Tem um meio termo? Quem vai ceder? Vamos os dois ceder? Então tem que estar pensando, conversando nessa questão. Então, né, nessa questão da sexualidade para a mulher, isso pesa muito numa relação, porque por mais que ela queira o parceiro dela, ela vai se sentir infringida, ela vai se sentir atacada, ela vai se sentir abusada, porque o tempo dela não é respeitado, entendeu? E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um período onde a gente tem medo de falar não e perder as pessoas. Isso é muito triste. É muito triste. Porque o medo de ficar sozinho, ele é maior do que o nosso desconforto. Então tem muita gente que entra na relação, não quer partir para real no início, naquele momento, mas acaba cedendo porque tem medo da pessoa partir. Porque se ele não encontrar aqui, ele vai encontrar lá, ela vai encontrar lá. Tá? Isso acontece também nos dois lados, gente. Não é só com as mulheres, não é só com os homens. Tá? Eu tô pegando esse exemplo da educação sexual da mulher, porque ele é uma coisa que a gente ainda tá desconstruindo. Então vamos falar agora da educação sexual masculina, que é essa, que é super apoiada, que todo mundo, né? Não, tem que sim, vai lá. Quando eu fui... um dos momentos mais tristes da minha adolescência foi quando meu padrasto foi conversar comigo a respeito da minha sexualidade. E vocês vão me desculpar o palavreado, mas a conversa foi uma frase só, onde ele disse: se uma menina quiser te dar, come mesmo. Eu tava na garupa de uma bicicleta, chegando na roça onde a gente morava. E ele falou essa frase comigo, e é uma coisa que me marca tanto, né, que até hoje eu lembro. Durou 5 segundos e eu lembro da cena, eu lembro do jeito que tava o dia, eu lembro de tudo, né? E tempos depois, a minha mãe foi sentar comigo e foi falar sobre sexualidade. E aí sim eu tive uma conversa sobre sexualidade que envolveu respeito, porque foi uma mulher me trazendo o ponto de vista dela de como que teria que ser. Minha mãe sempre foi pai e mãe, mesmo que eu tivesse meu padrasto, é uma coisa cinza, assim, um chapisco na minha vida, assim, que não... Infelizmente, eu sou muito grato pelo que ele fez, mas... né? Enfim, e aí ela veio falando nessa questão de não ter pressa, de esperar, né? De aproveitar os momentos, de se preservar, de se proteger, né? Então, assim, foi outro patamar de coisa, né? Vem aquela frase esdrúxula, 2 horas de conversa, que a gente subiu na topa do morro e viu todo o horizonte, assim, foi uma coisa linda, linda. São 2 momentos que eu nunca vou esquecer. Um muito bom, um muito ruim. Porque o homem, além de ser ensinado, né, e permitido pela sociedade que ele haja como um babaca idiota que não respeita os outros, ele ainda é permitido que ele haja como quem não precisa se proteger.
Porque uma das grandes coisas que a gente não escuta nas conversas dos pais é de usar os preservativos. Por quê? E vocês já devem ter ouvido essa frase. Segura as suas cabras que os meus cabritos estão soltos. Segura as suas éguas que os meus cavalos estão soltos. Pai e mãe de menino falando do pai e mãe de menina. Como se eu não vou educar o meu filho para se segurar. Eu não vou falar pro meu filho não fazer nada. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Então você cuida das suas meninas. Olha pra você ver o absurdo disso. E aí, por que é um absurdo? Porque a criança, o adolescente, ele tá num período muito confuso. Então, ele não tem condições, e alguns até têm, de ponderar o quanto disso que é certo, o quanto disso que é errado, o quanto disso ele quer pra vida e o quanto disso ele não quer. Até porque algumas vezes ele é obrigado a agir desse jeito por causa da pressão social ali naquele contexto. Porque a gente vai crescendo e você vê todos os seus amigos contando as experiências sexuais e você não teve nenhuma. Por quê? Porque você é desse que quer esperar, você é desse que quer fazer isso, que se cuida, que se preserva, a palavra é essa, né? E aí você vê todos os seus amigos compartilhando, por pressão social você acaba fazendo uma coisa que você não queria. Quantos homens que vão ver esse vídeo não vão se identificar desse jeito? Eu pedi minha virgindade com alguém que eu não queria por causa de pressão dos meus amigos. Porque eu era o único dos meus amigos que não tinha nenhuma experiência. E o quão triste que é isso, gente. Eu não tenho direito nem de esperar a pessoa que eu gosto para realmente ter uma experiência que é... você não vai perder sua virgindade 2 vezes, né? Então, aquele momento íntimo seu é roubado. E aquilo lhe define um monte de coisa, né? O ser humano, o homem ou a mulher, né, inclusive, pode escolher ser daquele jeito pra sempre, ou então não ter mais contato com aquilo nunca mais. Porque tem caras que perdem a virgindade, depois esquece, e não quer dizer que a pessoa tem desejo pelo outro sexo, ela simplesmente não quer ter proximidade com aquilo, porque aquilo pra ela foi uma coisa abominável. Eu não queria que fosse desse jeito, e aconteceu. Então eu não quero que aconteça desse jeito de jeito nenhum. E nós, né, nas nossas atuais relações, nós vamos encontrar todos esses tipos de pessoas. Pessoas que são muito felizes com a sua sexualidade, pessoas que não são felizes com a sua sexualidade, pessoas que querem quebrar barreiras, pessoas que vão levantar muro, entendeu? E a gente só vai saber disso através do diálogo. Então o sexo ele tem esse poder muito grande porque ele pode unir e afastar as pessoas, né? Por quê? O sexo, gente, pra mim, numa relação... Perdão. Ele é um momento de muita intimidade. Não só porque a gente está pelado diante do outro ali, não é só porque certas partes entram em certas partes, mão naquilo, aquilo na mão. Não é isso. Porque eu, né, acredito nisso. Quando você está com alguém que você gosta, porque tem sexo casual, que você não sabe nem o nome da pessoa, eu não tô julgando, eu não tô aqui para julgar ninguém, entendeu? Mas quando você está diante de alguém que você gosta, dentro de uma relação, de um parceiro ou parceira, assim, que você tem muito carinho, muito afeto, muito amor, quando você vai transar com essa pessoa, é como se essa certeza se findasse, essa certeza se encaixasse e fosse uma coisa assim, transcendental. Toda vez vai ser muito bom, né? Porque todo o resto é. É o tipo de relação que quem não viveu ainda, eu espero que viva, e quem viveu, por favor, me apoie nisso. Mas é o tipo de situação que essa pessoa te convidar para você caminhar 30 quilômetros, você vai indo do lado dela, entendeu? Então o sexo, ele é angelical, de tão bom que é. Então ele vai aproximar as pessoas. Tem gente que usa o sexo para corrigir, né? Tem uma série que eu gosto muito, chama How I Met Your Mother, Como Eu Conheci Sua Mãe, que eles tentam descrever lá 90 motivos para você fazer sexo. E um dos motivos é justamente esse, sexo para fazer desculpa. Você faz uma coisa muito ruim e aí você transa com a pessoa para ela te perdoar. Gente, sexo não é moeda de troca, né? Não estou julgando quem usa, ok?
nesse contexto da relação, sexo não é moeda de troca, né? É bem preferível que você converse, resolva a situação e aí tenha o make-up sex, que é o sexo da reconciliação, do que você usar o sexo pra poder amansar a fera, ok? Porque a gente pode fazer disso um vício. Toda vez que acontece uma coisa ruim, eu vou transar porque esquece. E aí cai naquele primeiro exemplo que eu disse. A relação tá ruim, o sexo é incrível, eu não tô feliz, mas eu vou ficar aqui. Né? Então, assim, nessa questão, a gente olha pro sexo como uma ferramenta de união. É uma ponte, né? Você já está junto com a pessoa que você tanto gosta em tantas maneiras e aquela ali é uma das maneiras, uma das mais prazerosas, inclusive, né? É mais uma dessas maneiras e que ajuda, assim, o sexo faz bem pra saúde, pra pele, entendeu? Produz neurotransmissores maravilhosos que eu não vou lembrar o nome porque a aula de biologia foi 300 anos atrás. É... E, gente, vamos combinar uma coisa, não tem nada melhor depois de você tá com a pessoa que você tanto gosta ali e ela deita ali do seu lado, ali você olha para aquela coisinha e você fala assim, oh, que sorte que eu tenho. Então, é isso, é essa a questão. A gente tem que identificar o que o sexo representa dentro da nossa relação. E através do diálogo, fazer isso ser uma coisa prazerosa para os dois, respeitando a forma como os dois foram criadas, a forma como os dois estão vencendo essas barreiras, entendeu? Porque nada é mais lindo na vida do que você e o seu parceiro juntos fazer um caminho juntos. Eu tô aqui, tá aqui, a gente vai se encontrar aqui, vamos caminhar junto, ok? Porque a barreira sexual da minha parceira ou do meu parceiro é minha barreira sexual. Eu não posso forçar isso. Vocês entendem isso? Né? Tem gente que não transa com o parceiro quando o parceiro tá bêbado, porque o padrasto era alcoólatra, ou o pai é alcoólatra, e aí a pessoa não consegue porque lembra desses momentos ruins, insuportáveis. Custa você não beber antes de transar? E a tendência da pessoa que tem um pai alcoólatra, né, ou a mãe alcoólatra, é arrumar um parceiro que também seja. Isso é bem provável, né, que a gente vai repetindo os erros da vida até a gente resolver a situação. Então, é isso que eu tô falando. Quando a minha outra metade tem um bloqueio diante de alguma coisa e precisa ser respeitado, eu tenho um bloqueio, eu preciso respeitar também. Assim como eu espero que a minha parceira, o meu parceiro, se eu tiver algum problema, a pessoa também vai respeitar isso como se fosse dela. Porque é muito fácil eu falar pra pessoa, não, faz do meu jeito que é melhor, né? Difícil é eu sentar, entender o jeito da pessoa e juntos achar um jeito que satisfaça os dois. Sexo é prazer, gente. Se eu tô machucando o outro, não importa se seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente falando, deixa de ser prazeroso. E se você sente prazer fazendo isso, sabendo que você está fazendo isso com a outra pessoa, procura terapia. Se você sabe que a sua parceira ou seu parceiro tem certos bloqueios em relação ao sexo e você força isso toda vez e ainda se sente bem com isso, procura terapia. Tá? Porque você está machucando a pessoa mais, onde já está machucado. É como se você pegasse os dois dedos, não é nem só um, não, ó, com a unha, olha o tamanho da minha unha, enfiasse assim no machucado da pessoa, assim, girasse o dedo e puxasse. Não é só cutucar o ferido, você está fazendo isso milhares de vezes pior. Você vai ser mais um exemplo ruim na vida daquela pessoa e ao invés de quebrar aquela barreira, você vai estar construindo uma parede muito mais grossa, muito mais alta. E eu entendo, gente, ai Felipe, é muito difícil eu falar disso pro meu parceiro, pra minha parceira, pra alguém que eu tô conhecendo ou pra alguma outra coisa assim do tipo. Primeiro, terapia. Sempre terapia. Porque você precisa aceitar isso aqui dentro também. Não é só trazer pro outro e falar assim, olha, eu tenho esse problema, se vira aí. Não é assim. Vamos resolver com a gente também, não é? Vocês não concordam? Então pensa bem comigo. Se eu tenho dificuldade de contar isso pro meu parceiro, por que eu tô retendo um parceiro?
Lembra que 300 vídeos atrás eu disse que se você não pode ser você mesmo, se você não pode falar abertamente pro seu parceiro, você não tem uma relação. Eu vi um cartaz de uma senhorinha de idade escrito assim, não era paz, era silêncio. Desses relacionamentos de idosos que duram 50, 60 anos. Ah, mas é tão fofinho os dois juntos. Você não sabe o que aquele casal passou. Principalmente a mulher, que naquela época, o cara chegava do trabalho sujo, fedendo suado, ela tinha que estar lá pronta. Já viu aquela novela Se a Gente Que Hoje Eu Vou Lhe Usar? Era assim, ele avisava que ia usar ela, né? Quando avisava. Agora você pensa, uma pessoa que desse jeito teve 12 filhos, passar por 12 gestações, que dor, né, pra mulher, entendeu? A pessoa nem sai do resguardo de um, já tá grávida do outro. Ah, mas é muito lindo, é muito fofo, 50 anos juntos, não, 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 gente, ok. A foto que você vê é bonito, o casal ali que você vê é bonito, a gente tem que entender o sacrifício que os outros fazem. Mas, diferentemente daquela época, né? E eu espero que isso seja cada vez mais real na nossa sociedade hoje. A mulher não é submissa ao homem, não tem que ser em momento nenhum. E nem o homem passivo submisso ao homem ativo, nem a mulher passiva submissa à mulher ativa. Ninguém tem que ser submisso a ninguém. A relação é composta por dois iguais, não é 70-30, é 50-50, né? Então, nesse 50-50, você tem que achar conforto em se abrir para o seu parceiro. Porque ele também não tem bola de neve, bola de cristal, bola de neve. Gente, tô sonhando com neve porque tá muito quente. Mas ele também não tem bola de cristal para adivinhar que você tem todos esses problemas. Se a pessoa chega e vai, né, e insiste em alguma coisa e você não fala nada, né, meu querido? Ah, mas eu tenho um bloqueio de falar alguma coisa. Não dá pista, não joga indireta, entendeu? Fala mesmo, fala. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que tem coisas horríveis que a gente passa quando a gente é criança, né? Algumas pessoas vão ter históricos de abuso, de estupro e outras situações que isso é difícil da pessoa enxergar, dela falar, ainda mais falar pro outro, né? Então, gente, é o tipo de coisa que a gente precisa resolver com a gente, resolver na terapia, porque eu não posso jogar uma bomba dessa em cima de outra pessoa. Lembra lá do início lá da conversa, quando você é adolescente, para você se preservar? Cuidar disso antes de você se relacionar com alguém é se preservar e também é preservar o outro. É tão honesto, não com qualquer outra pessoa, mas com a gente mesmo, resolver esse tipo de situação. Porque a memória tá ali, a dor tá ali, o trauma tá ali, e a gente acha que consegue passar por cima disso tudo e já mergulha dentro de outra relação, sendo que aquela coisa ali não tá curada. Você já viu aquela história que a gente tem que se curar para não sangrar em cima de quem não nos machucou? É isso, é esse o momento. É cicatrizar a ferida para não ferir alguém, né? E aí, gente, dentro desse contexto da questão desse peso, né? A importância sexual na relação. Ah, mas aí você fala assim, ah, mas aí não... o que eu falei no início lá, né? Família, amigos e tudo mais. Sempre tem alguma coisa que leva a alguma coisa. Então a gente não tá falando só dessa relação. Eu sou um histórico. Eu sou um universo inteiro. A outra pessoa é um histórico. Ela é um universo inteiro. Então, quando esses dois universos se chocam, a gente tem que tem que ter certeza que isso vai fazer um bonito Big Bang. A gente vai gerar uma nova galáxia aí maravilhosa para todo mundo. Entendeu? Não adianta o meu planeta chocar com o planeta dele, dela, e disso virar só pó. Vocês entendem? Pegou a referência aí, né, do que é que eu quero dizer? Talvez não, talvez sim, obrigado de nada. Mentira. Então, gente, a gente tem que, como eu disse anteriormente, pesar, saber onde, né, qual que é a importância desse sexo na relação, colocar isso no lado de outras coisas como diálogo, respeito,
compreensão, cumplicidade, nananã, e outros valores que são importantes para vocês. Eu falei alguns que são importantes para mim. Né? Então você vai colocar os valores que são importantes para vocês e ver como que está equilibrado isso dentro da relação. Se sua relação depende só de sexo, né? E aí você quer resolver o resto da situação só através do diálogo. Se tudo tá certo e não tem o sexo, então vocês podem também conversar e resolver. Gente, lembrando que resolver a situação não quer dizer que vocês vão conversar e vão ficar juntos. Às vezes resolver é terminar. E tudo bem, mas foi conversado. Olha que coisa interessante. Foi um diálogo. Ninguém chegou pro outro, dispensou o outro por mensagem, por e-mail, ou então simplesmente sumiu. Foi uma conversa. Você sabe o que aconteceu e com aquilo ali você consegue aprender e seguir em frente. Vou sofrer? Tem gente que sim, tem gente que se sente aliviado. Você acredita nisso? Mas o mais importante é que você fez parte daquilo. Nossa, Felipe, mas que triste fazer parte do término. Mas você prefere que a pessoa chegue e avisa pra você, olha, não quero mais, tchau. Não, o interessante é conversar porque ali você consegue levantar o que você aprendeu, o que você não aprendeu e tudo mais. Eu tive uma conversa faz pouco tempo com o meu ex e ele me perguntou como que ele tinha me machucado na relação. Né? Se ele tinha me machucado muito. O quanto, na verdade, a pergunta é essa, o quanto ele tinha me machucado. E aí a gente conversou em cima disso. E olha pra você ver que delicadeza, né? Que tato pra lidar com o outro. Ele não me deve nada, a gente não tem mais nada. Mas ele quis, depois desse tempo, saber o quanto ele tinha me machucado. E eu pude falar. Se isso me trouxe paz para uma relação que já acabou, imagina a paz que trará para uma relação que está acontecendo. Para que você, quando for deitar na cama com o seu parceiro, com a sua parceira, sejam só vocês dois. Não tem mais 500 fantasmas ali pairando, deitado em cima, massacrando a relação, sabe? Apertando, sufocando. Ninguém merece isso, ninguém precisa disso. E ninguém quer isso. Então, a gente tem que resolver essas questões internas aqui dentro, através da terapia, né? Através aí do diálogo, conta para um amigo, e depois a gente resolve, depois a gente se envolve com outra pessoa, né? Porque é uma coisa muito difícil de fazer e assim, nossa, mas apareceu alguém incrível, eu não posso perder essa oportunidade. De quê? De machucar a pessoa? Porque é o que vai acontecer. Nossa, Felipe, mas você não acha que eu posso resolver os meus problemas já estando com a pessoa? Gente, pode, é maravilhoso. Só que pensa bem comigo. Isso também eu aprendi numa relação minha, né? A pessoa vira pra mim e falou assim, olha, eu cuido de mim, você cuida de você. Pra que ninguém tenha o fardo de cuidar do outro, além da conta. Agora pense em você, uma relação que vamos estar aí 2, 3 meses, e você joga uma bomba dessa em cima da pessoa. Tem gente que vai segurar a mão e vai te acompanhar, né? Mas ela pode se consumir nisso aí, porque o peso não é dela. Pior ainda são relações de 10 anos, que depois de 10 anos a pessoa descobre que a pessoa não está confortável na questão sexual com ela. Por que você demorou 10 anos para me contar isso? Né? Então pode ser uma construção muito grande, mas pode ser também um pesar ali muito enorme. Nossa, Felipe, mas se eu for resolver todos os meus problemas para depois achar alguém, eu vou ficar pra titia, mas vai ser uma titia que não machucou ninguém, você acredita nisso? Uma titia que não colocou ninguém no meio dos seus problemas, uma titia que respeitou o espaço do outro. Olha que titia maravilhosa, e uma titia que vai ensinar pros sobrinhos a importância de se cuidar. Sabe por quê, gente? A gente fala de uma perspectiva nossa do agora. Agora, eu com todas essas feridas, braço, perna quebrada, todo machucado, coração partido, eu não consigo me ver esperando resolver tudo isso e achando alguém.
Porque eu preciso de alguém para me distrair de tudo isso. Ok? E aí eu penso, vai demorar muito tempo para eu resolver tudo isso. E depois já não vai ter mais ninguém. Só que se você consegue resolver esses traumas, esses problemas. Eu tô cheio dos desenhos, né? Daqui a pouco eu vou fazer coraçãozinho. Essa aqui, maravilhosa. Que viagem louca é essa? Se você acha que vai demorar muito tempo para resolver tudo isso, depois você não vai ter ninguém que te quer, porque já vou estar mais velho, que vai demorar 10 anos para resolver tudo isso. Vamos supor que você coloca um tempo nisso aí. Você vai entender que essa necessidade de ter alguém talvez nem vai existir. Porque esse alguém que você tanto queria era só para te distrair disso tudo que você resolveu. E tem gente que encontra o amor com 90 anos. Não, mas não quero viver 90 anos sozinho. Ok. Mas vamos respeitar o outro. É muito importante isso. Principalmente quando se trata dos limites que envolvem o sexo. Né? Porque quando a gente se apaixona, a gente já fode o coração do outro. Quando a gente machuca o outro, a gente fode o psicológico. Então o corpo, vamos respeitar. No início também, né? Então a gente tem que respeitar a pessoa em 3 níveis. O coração, o mental e o corpo. Se você respeita o outro assim, é porque você se respeita primeiro. Tá vendo como que é bonito isso? Se eu não me respeito, não me cuido, não me trato e tudo mais, eu vou levar pro outro aquilo que eu sei, o jeito que eu sei. E esse jeito é ruim porque me faz mal. Eu sei que faz mal, entendeu? Então vamos pensar nesse cuidado aí, tá? Antes de deitar na cama com outra pessoa, com um parceiro, né? Experimenta deitar na sua cama e sentir paz. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E lembrem-se sempre, um coração partido é como um vidro quebrado. Não dá pra gente colar, mas dá pra fazer um lindo mosaico. Beijos!